Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Beabá da Bolsa. E hoje a gente vai falar sobre estratégia baseada numa pergunta que nós recebemos aí por e-mail, se é melhor comprar um pouco de ações todo mês ou esperar deixar o dinheiro de repente numa renda fixa e fazer um grande aporte único. Para falar sobre isso, sobre essas estratégias, Thiago Salomão, editor do Infomoney e responsável pela carteira recomendada do Infomoney. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Verusca, e você? Tudo ótimo também. Carteira Infomoney bombando neste mês, ainda né? bem, né? Bom, a bolsa está indo bem, mas a carteira Infomoney está indo melhor. Então melhor a gente ainda. fica feliz. Espero que o resultado se mantenha. Já está assim nos últimos 24 meses, que continue assim por mais uns 24, pelo menos. E quem quer surfar essa onda positiva aí, o Tiago Oliveira mandou uma pergunta para o nosso e-mail, perguntando se é seguro e compensatório aplicar uma quantia mensal em uma determinada empresa, independente aí do preço da ação. Ele dá um exemplo. Todo mês comprar R$500 em ação da Petrobras durante um período de 12, 18 ou 24 meses ou não. Espera, junta uma boa grana e faz um aporte único. Verusca, essa pergunta eu costumava responder que não vale a pena, porque até um passado não muito recente as corretagens eram muito caras, você pagava entre 10, 15, 20 reais, o que inviabilizava essa estratégia. A gente já falou isso aqui num programa, né? Mas de uma maneira bem simples. Se você comprar R$3.000 em ações da Petrobras e a corretagem é R$20, você pagaria R$20 para comprar esses R$3.000 em ações da Petrobras. Agora, se você comprar R$500 em ações da Petrobras por 6 vezes, você vai pagar 6 vezes 20, vai dar R$120. O seu custo operacional vai ser 6 vezes maior. E quando você fala de um capital pequeno, R$3.000 para entrar na bolsa não é um grande capital, R$120 acaba sendo uma parcela importante desse investimento. Então, aqui fazendo vamos arredondar para 100 para ficar mais fácil, né? Mas isso aí seria, a carteira teria que subir R$30, ou seja, 1% aí da aplicação, só para ficar no break-even, né? E mais R$30 só para pagar também se você quisesse vender as ações. Então você já faria o investimento torcendo para subir 2% para zerar o custo operacional. Então eu diria para juntar todo o dinheiro e depois investir. Mas hoje temos corretagens mais baixas aqui dentro do grupo, né? A Clear Corretora, acho que para quem acompanha o Infomoney já viu isso aí, mas fica aí a dica, né? Corretagem de 80 centavos. E isso acaba sendo muito, acho que a corretagem para 80 centavos, não sei se é para ações ou só para mini contratos, mas também para ações tem uma corretagem bem baixa e isso diminui bastante o custo, você consegue fazer, vamos dizer, uma poupança na bolsa, já que o custo é bem menor. O único problema de entrar com R$500, o exemplo, você falou Petrobras, né? Com a Petrobras você até consegue entrar com R$500, porque hoje com a ação estando a R$17, R$500 seria aí o equivalente a aproximadamente 30 ações. No mercado de ações existe o mercado padrão e o mercado fracionário. Mercado padrão, você compra de 100 em 100. Mercado fracionário, qualquer número acima ou abaixo de 100, um número quebrado, né? E o mercado padrão é onde tem a liquidez. Mas como a Petrobras é uma das ações mais negociadas, você também tem liquidez, você também consegue comprar e vender fácil pelo fracionário. Então essa estratégia funcionaria com a Petrobras, com a Vale, um Itaú, um Bradesco. Agora, se você for numa Unipar, numa Sanepar, numa Estácio, enfim, ações que até tem uma liquidez interessante, mas no mercado fracionário talvez não tenha tanta liquidez assim, você talvez possa encontrar problemas. E quando eu falo problema no fracionário, a ação está lá a R$17, o preço de R$17 é o preço para o mercado padrão, para 100 ações. No fracionário, se você pegar uma ação de baixa liquidez, talvez para você comprar, você vai ter que pagar uns R$17,10, R$17,20. Para vender seria R$16,90, R$16,80. Então, poderia ter um spread aí que não compensaria tanto. Então, respondendo de maneira mais simples o Thiago Oliveira, sim, dá para fazer isso, desde que você tenha uma corretagem baixa e uma ação de alta liquidez. Isso tem a ver com uma pergunta do Gerimário Silva, que ele acabou de enviar pelo Facebook, nós estamos ao vivo por lá, manda sua pergunta aqui para o Salomão. Como fazer para vender 80 ações ou comprar 20 ações aí entre nisso do mercado fracionário que você estava explicando? O fazer o operacional, só você ir lá no home broker da sua corretora e botar lá para vender e para comprar. E a única diferença, né, para saber o que é fracionário ou não, vai a Petrobras, por exemplo. O código da Petrobras preferencial
A ação preferencial é Petro 4, PETR4. O fracionário vai ter um F do lado. E o da Petrobras, o preço do fracionário do padrão vai ser praticamente o mesmo. Aí é a única forma, você bota o Fzinho ali do lado quando você digitar. Até quando você digitar Petro 4, já vai ter a opção lá, Petro 4 ou Petro 4F. Aí você já encontra isso aí. O Gerimário perguntou, tá aí a resposta. E aí, prestar atenção nesse deságio aí que você falou das ações, né? Isso, algumas ações podem ter um deságio, não é que todas têm, mas algumas podem ter. E também o principal também é a questão de liquidez, né? A Petrobras quer vender, vendeu, foi rapidinho. Agora uma ação de menor liquidez, no mercado fracionário você pode botar lá a ordem para vender que pode demorar um pouco mais. Aí talvez você quer zerar a operação na hora, pode demorar horas ou até um dia, enfim. O mercado tem tanta opção com liquidez no mercado de ações que eu recomendo sempre evitar o fracionário. Se vai para o fracionário, que pegue ações de alta liquidez. O Tiago Pereira, seu xará, mandou um bom dia, sempre nos acompanha. O professor Alexandre Cabral está perguntando o que você acha de Info3, se é uma boa compra. Vai ter IPO de Infomoney? Infomoney, se tivesse IPO, olha, se tivesse IPO, provavelmente eu não poderia dar opinião sobre ele. Mas, a empresa está crescendo, não só em resultado como em audiência. Talvez para o longo prazo poderia ser uma boa. Mas, infelizmente, não vai poder entrar na carteira Infomoney, então. Né? Não. Talvez seria um choque de conflito. É como perguntar para minha mãe qual dos filhos dela é mais bonito. Enfim, ela vai falar que todos. Né? O Pedro Ávila pergunta como que ele descobre a liquidez de uma ação. É só olhar o volume de negócios dela, né? Será que a gente não estamos com retorno, né, produção? Da tela? Então, bom, mas se vocês entrarem lá no Infomoney e colocarem lá na parte de ações, vai ter lá o volume negociado das ações, né? E tanto o volume como o número de negócios. Ali você vai ter uma noção de liquidez. Para ter uma noção, as ações mais negociadas são Petro, Vale, Itaú. Elas costumam movimentar, em média, entre 300 e 500 milhões de reais por dia na Bolsa. Mas tem algumas ações que movimentam 300 mil, 500 mil reais. Essas ações já têm uma baixíssima liquidez. Baixíssima comparação à Petrobras, porque tem algumas que ficam na casa dos 3 mil, 5 mil reais. Mas por aí você vê a liquidez de um papel. E a liquidez é vantajosa justamente por isso, porque tem muita gente que negocia essa ação, então fica muito mais fácil quando você quer vender, você encontrar novos compradores. Senão você vai ter que ir, quando você quer vender, você tem que ir baixando o preço até encontrar um comprador, ou subir o preço se você quer comprar e quer achar um vendedor. Então, quanto mais liquidez, mais fácil fica fechar essas operações. O Silvio Rafael conta que está assistindo a gente de Melbourne, na Austrália, 00:20 por lá. Obrigado pela sua audiência, Silvio. Hein? O Lion Custódio pergunta se R$ 1.500 é um valor bom para aportes mensais ou é melhor acumular em Tesouro Selic e depois fazer um aporte maior. Quem perguntou isso? O Lion Custódio. Essa pergunta foi excelente. Para quem acompanhou a minha entrevista com o Celson Plácido, a estrategista-chefe da XP, a gente falou de como montar a carteira ideal para quem tem 10, 30, 50 ou 200 mil reais. A minha recomendação, até falei isso para um aluno hoje, lá no grupo da comunidade da carteira Infomoney, ele falou que tem 9 mil reais e quer entrar no mercado de ações. Não dá para diversificar uma carteira com 9 mil reais. E para mim, ter uma estratégia de sucesso de longo prazo na Bolsa, você tem que ter uma carteira diversificada. E quando eu falo diversificada, é você ter uma exposição a uma empresa que ganha com a economia crescendo, mas uma que ganha com a economia internacional crescendo, uma que ganha com dólar em alta. Enfim, ter exposição em diversos setores para que você não fique exposto a um único risco. E com 9 mil reais é muito difícil você diversificar a carteira. A minha recomendação é ou coloca dinheiro em fundos, ou compra, você quer muito estar em ações, compra o ETF da Bolsa, do Ibovespa, né, o BOVA11, que ele vai replicar as 50, agora são 64 ações do Ibovespa numa carteirinha para você, o preço de entrada é relativamente baixo, né? Ou então você faz uma poupança, coloca lá na renda fixa, vai render esse dinheiro para quando tiver um bolo maior, você vai para o mercado de ações. São todas estratégias válidas, mas também eu deixo o disclaimer, o cara que quer muito estar em ações, ele não quer ficar de fora porque ele não aguenta mais ouvir o vizinho dele falar que está ganhando dinheiro na Bolsa e ele não está investindo, e ele não quer fazer um bolo de dinheiro para ir para a Bolsa. Então, se você já quer entrar direto, ou vai para o BOVA11, ou então pega uma ou duas ações com perfil bem seguro
e coloca lá uma quantia e vai aumentando gradualmente. E até um conselho, se você vai entrar gradualmente e você puder fazer isso, agora a bolsa está subindo bastante. Espera um pouco, quando tiver uma correção, aí você entra. Você pode ter lá sua disciplina de todo mês botar lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 na bolsa, mas o mês que a bolsa cair bastante, se você tiver a opção de botar R$4.000, R$5.000, coloque. Aí quando a bolsa subir muito, ao invés de botar 1.000, 2.000, bota uns 500 só, porque aí você vai conseguir fazer um preço mais interessante. Isso, obviamente, se a sua estratégia é para longo prazo, se você quer montar uma carteira grande na bolsa, o principal, sempre eu falo, Verusca, é começar. Ou você começa na renda fixa fazendo um bolo, ou você começa em ações comprando algumas empresas defensivas, comprando BOVA11, mas enquanto você não colocar o dinheiro no jogo, você vai ficar só fazendo plano e vai vendo a banda passar e não faz nada. Falando aí de quem está começando, o Cesário Cerqueira diz que aprende muito com o Infomani e a primeira saída dele fora do Tesouro Direto está sendo fundos imobiliários. E aí ele diz que espera entrar logo em ações e tem observado muito o BOVA11, quer saber se é um bom começo. Vou dar a resposta, eu já dei uma resposta já mostrando que é bom, mas vou dar a resposta pessoal, já falei isso em outros programas. O BOVA11 é legal começar por ele, porque comprando o BOVA11 você vai comprar um pedaço do Ibovespa. E o Ibovespa é o índice que contempla as principais ações da Bolsa. Hoje tem 64 ações. As principais são Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco. Essas 4 empresas respondem por quase 40% do portfólio. Mas ali tem outras várias, tem varejistas, tem elétricas, tem Magazine Luiza, enfim, tem um monte de empresa lá. E só que o que eu fiz na prática, quando eu comecei no mercado de ações, não foi comprar o BOVA11. Embora seja a estratégia mais diversificada, mais segura, eu só comecei a aprender muito na Bolsa quando eu coloquei o dinheiro numa empresa específica, que foi no caso a Ambev, lá em 2009, 2008 para 2009, foi 2009. E porque depois que eu comprei a ação da Ambev, eu comecei a acompanhar tudo que a empresa fazia, tudo que a empresa anunciava, os resultados. Comecei a estudar o que é uma DRE, o que significa isso na ação, enfim, os planos da empresa. Eu fiquei muito mais motivado a saber do futuro da empresa, a saber como que os negócios dela estavam impactando as ações e vice-versa. Enfim, isso me deu um ânimo extra, foi meio que um gatilho para eu estudar mais o mercado de ações. BOVA11 é um bom começo para você ter uma carteira diversificada, mas comprar uma empresa ou outra pode te deixar ainda mais próximo do mercado de ações. Vai ser meio que um estímulo para você estar sempre estudando. Ainda nessa linha aí do pessoal que está começando, ainda com pouco valor de aporte, o Thiago Frank mandou uma pergunta pelo e-mail, você pode mandar também, talvez sua pergunta vire pauta aqui do programa, dúvida imtv@infomani.com.br. O Diego conta que ele é novo no assunto de investimentos, que ele já tem renda fixa há mais de um ano, mas ele vem estudando renda variável há uns 6 meses, mas até o momento não se arriscou em ações. Ele diz que tende a investir parte desse dinheiro em fundos de ações e o restante deixará na renda fixa, incluindo uma reserva aí de emergência. E que ele tem 10 mil para investir em ações ou fundos de ações, que é o que ele tem preferência. Que ele quer começar devagar e não colocar todos os 10 mil em fundos. E ele quer saber se compensa começar com 2, 3 mil, seria muito pouco para começar e sentir o mercado. Quem fez a pergunta foi? O Diego. Diego. Ótima pergunta, viu, Diego? Bem legal estudar primeiro antes de entrar no mercado. 10 mil reais para entrar via fundos de ações, menos que isso pode ser complicado por um único motivo. Lá a gente fez uma série de matérias aí no Guia Onde Investir 2018, várias falando sobre fundos de investimento. E fundos de investimento eu acho excelente num momento que o juro está bem baixo, porque os gestores vão ter um motivo a mais para buscar a rentabilidade, já que eles recebem por performance, então eles vão querer performar ainda mais. E isso eu falo tanto de fundos de ações como dos fundos multimercados. Só que um único limitador do mercado de fundos é que vários fundos têm aplicação mínima inicial. Quanto mais dinheiro você tiver para aplicar em fundos, mais fundos você vai poder escolher de acordo com a aplicação mínima inicial. Existem fundos que recebem aplicação mínima inicial abaixo de 10 mil, mas não são muitos. De 10 mil para cima você já vai encontrar opções melhores. Então, se você conseguir colocar os 10 mil direto num fundo, ou 5 mil em um fundo, 5 mil em outro,
é uma boa estratégia. Se quiser também indo gradualmente, os fundos, geralmente os que têm aplicação mínima inicial de 10 mil, tem movimentação após a aplicação mínima de R$1.000, então você pode botar 10 mil e depois vai botando de 1.000 em 1.000. Mas de 6 meses para cá você viu quanto a bolsa subiu, né? Então vale a pena, como eu disse antes, começar desde já na bolsa. Todo mundo fala, nossa, 80 mil já subiu demais. Hoje de manhã no Infomoney na bolsa, o tema do programa foi justamente por que a bolsa não para de renovar máximas históricas e porque eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Subiu muito, mas tem muitos motivos para continuar subindo. Depois assistam lá o vídeo, tá tanto aí no Facebook quanto lá na Infomoney TV. Mas basicamente a bolsa reflete, antecipa os eventos econômicos e tem muita coisa favorável na economia, tanto na economia brasileira, que está para acontecer, quanto na economia global. A gente está vendo um crescimento mundial muito forte, sem nenhuma sinalização de freada. E assim, não falo apenas de Estados Unidos, emergentes estão crescendo, a Ásia está crescendo, a Europa voltou a crescer forte, Japão está crescendo depois de anos, quase décadas de recessão. E mesmo com uma política de alta de juros que pode começar a ganhar força nos mercados internacionais, mesmo com isso, obviamente isso tira um pouco o ímpeto de investimentos mais arriscados, mas com a economia crescendo é bom para as empresas em geral, é bom para o mundo. Então há ainda um espaço para a bolsa subir bastante. Falando aí dos eventos para o ano, Felipe Siqueira pergunta se nesse ano eleitoral pode ter uma grande correção na Bolsa, pelo fato de a gente não saber quem é o futuro presidente, o que ele pode fazer e o que esperar de empresas estatais. Tá, bom, falar se pode ter uma grande correção, eu acho meio vago, porque também a gente pode ter uma grande nova pernada de alta, mas o que a gente pode esperar é volatilidade. Porque, como a gente já falou em outros programas, acho que a gente até fez um programa voltado para eleições, Sim. É que o preço de uma ação, ela reflete a expectativa futura do que essa empresa, do que a empresa dessa ação vai entregar. E o futuro do Brasil, das empresas, depende totalmente de quem vai ser o presidente da República a partir de 2019. Então, por esse fator de incerteza, qualquer sinalização de que pode ser o candidato A, B ou C, isso pode afetar as expectativas futuras do Brasil e, consequentemente, as expectativas de resultado das empresas. Então, pode vir uma correção muito forte, pode vir uma pernada de alta, mas o que a gente tem certeza é que vai ser volátil. Mas repetindo, como o cenário econômico está bem favorável, talvez uma correção bem forte pode ser até um motivo para entrar, principalmente se vier um candidato com uma pegada mais pró-mercado, dedicado a aprovar a agenda de reformas, que com isso coloque o Brasil nos trilhos, não só no trilho econômico, na economia a gente já está bem, o problema hoje principalmente é o fiscal, que é o que está provocando rebaixamento de rating, pode provocar ainda mais rebaixamentos, pode provocar, já estão evocando a regra de ouro, o risco de romper o teto de gastos, enfim, o buraco é mais embaixo e o déficit é bem maior a partir de 2019 se a gente não colocar a agenda de reformas em dia. Tinha mais alguma pergunta sobre 2018? De estatais, né? E se a gente pode ter volatilidade nas empresas, vamos dizer uma Ambev, um Itaú, imagina então numa empresa que o governo é o acionista controlador, né? Para entender se a gente pode esperar volatilidade nas estatais, é só ver o que aconteceu com a Petrobras. Na gestão do PT, a Petrobras, bom, a gente viu o que aconteceu, desde a capitalização que ela fez lá no começo da década, a questão do pré-sal, enfim, uma série de medidas muito mais políticas do que econômicas, né? Voltando muito mais para um benefício popular do que, obviamente, rentabilizar a empresa ou rentabilizar os acionistas, maximizar o lucro da empresa, que seria, acho que, o princípio número 0 de qualquer empresa de capital aberto, né? Maximizar o retorno dos seus acionistas. Toda essa série de políticas que não favoreceram a empresa, somadas à crise que a gente passou, Petrobras chegou a valer R$4 na Bolsa. E, bom, saiu a diretoria inteira, que era quase todos os nomes e indicações políticas, entrou o Pedro Parente, que é um cara totalmente voltado ao mundo financeiro, ao mundo dos negócios, trouxe uma gestão muito mais transparente, muito mais eficiente. Petrobras começou a avançar
com transparência na política de preços, de reajuste de combustível, avançou na venda de ativos, está avançando agora no acordo da cessão onerosa, que estava sendo completamente destrutivo para o capital da Petrobras, e a ação que era R$ 4,00 cerca de 2 anos atrás, hoje está aí na faixa dos R$ 18,00. A empresa aí quase que quadruplicou na Bolsa, aliás, mais do que quadruplicou, né, na Bolsa, quase que quintuplicou na Bolsa, por uma simples mudança, não simples, né, mas uma mudança de gestão, uma mudança de chefia na empresa. Então isso deixa bem claro que dependendo do presidente que a gente tiver em 2019, tanto Petrobras quanto Eletrobras, até as empresas, Banco do Brasil, as empresas que têm a gestão mais estadual e não federal, como o Banrisul, que é uma empresa que está bem em evidência pelos analistas de ações na Bolsa, também podem sofrer ou ganhar bastante dependendo do resultado das eleições. Você falou bastante sobre o início aí no mercado de ações, com pouco dinheiro. A Sofia pergunta sobre começar com R$ 1.000, qual seria a sua recomendação e como acompanhar as ações depois que você comprou. Sofia também conhecida como a minha mãe, aliás, um beijo para ela, assiste todos os programas da InfoMoney, não só os meus. Já estava enchendo o saco aqui porque o programa atrasou o início, ela falou, quando é que vai começar? Bom, beijo mãe, é muito bom ter essa audiência aqui, gostei das perguntas. É possível começar a investir com R$ 1.000? É possível, como eu falei lá na primeira resposta. Você pode começar com 500, com 1.000, com 9 mil reais. É só ter cuidado com o custo operacional. Talvez valha mais a pena juntar um bolinho e investindo em alguma coisa que rentabilize seu capital para depois ir para o mercado de ações. E como acompanhar as ações depois que comprou? Quando você compra, a ação fica em custódia na corretora que você comprou, se você comprou pelo home broker. Então, é só você você acessar a sua conta na corretora, você vai lá no home broker, coloca lá em comprar. Acho que é até legal no próximo programa a gente logar isso aí, fazer meio que o passo a passo. Mas é só entrar lá no home broker, bota lá, comprar qual ação você quer. Depois que você comprou, a ação vai estar lá na sua custódia, você vai ver lá o preço que você pagou, o preço que ela está agora, quanto ela está subindo ou caindo nesse meio tempo. Aí você pode acompanhar sempre, quando tiver pagamento de dividendo, você vai ver lá quanto recebeu, enfim. Fica tudo lá, bem detalhadinho, na conta da sua corretora. Do Facebook, o Ricardo Moreira Salles pergunta, ele fala que tinha 100 ações da Sanepar, mas ele converteu para Units e elas se transformaram em 20. Ele quer saber se você acha vantagem comprar mais 80 para ficar com um lote padrão de 100. Com certeza, com certeza. Se você tem essa possibilidade e quer ficar com a Sanepar, ficar no mercado padrão facilita muito a questão de liquidez. Questão de quero vender logo, quero vender ao preço que está, não quero ficar entrando no fracionário, depender de uma oferta pior do que o preço que está, vale a pena sim. Se você tiver condição, faça isso. O Ebeli Santana gostou aí da ideia de fazer o passo a passo de compra para ações numa corretora, então a gente já pode pensar em trazer isso. Ou a Sofia está falando que vai precisar desse passo a passo. E eu queria aproveitar para te perguntar sobre uma oscilação da Uzi Minas, né, que subiu mais de 20% aí no mês. Ontem teve uma queda de 3% e ela está na carteira recomendada aí do InfoMoney, está com 6% de participação na carteira. Quem não pegou o seu call no comecinho de janeiro, dá tempo de aproveitar essa queda de 3% para comprar as ações? Boa pergunta, aliás, já fazer o gancho para quem não acompanha a carteira em tempo real. Deixo o convite para se tornar aluno do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, que eu tenho aqui no InfoMoney. Você adquirindo o curso, você faz parte da comunidade do Facebook, onde eu troco, além de divulgar lá a carteira com antecedência, a gente fica lá atualizando os calls da carteira, fica falando que vale a pena entrar agora ou não. E também, nessa sexta-feira, eu vou conceder uma aula bônus para os alunos do curso sobre uma estratégia para se proteger ou até lucrar, dependendo do resultado do julgamento do Lula. Então, se você não é aluno, compra agora e você assiste a aula já e já acompanha a carteira. Sobre a Uzi Minas, é uma das ações que mais subiram nesse mês na carteira, acho que chegou a 30% de alta no mês, ou mais de 20%, acho que 30% foi a Gerdau. Teve uma queda boa ontem, talvez não seja a queda para você entrar com a mesma participação que tinha. O que eu tenho recomendado para quem não seguiu a carteira InfoMoney desde o começo, hoje vale a pena sim entrar em Uzi Minas, a gente sente bem pouco. Mas o que eu tenho feito, pelo menos no setor siderúrgico, eles têm subido muito forte e têm dado uma leve correção. Então, subiu 20, caiu 3, talvez se cair mais um pouquinho, pode ser uma boa entrada, mas se você não quer perder o fio da meada, entra com metade da participação que eu recomendo. Eu acho que era 6% na carteira, então monta uma carteira, bota 3% de Uzi Minas. Do resto da carteira,
Acho que a Eletrobras e Raia Drogasil são as únicas que estão caindo bem. A Eletrobras está caindo porque, como eu disse, era o nosso call apimentado da carteira. Se a privatização andasse, ela teria motivo para subir. Como a gente está vendo nesse começo de janeiro que está bem difícil a privatização ser aprovada ainda em 2018, deve ficar para 2019. As ações já caíram acho que mais de 10% nesse começo de ano. Era a menor participação da carteira, eu sabia do risco disso. Então, não sei se eu vou tirar da carteira, mas para quem está de fora eu não recomendo entrar, porque a menos que você acredite muito que vai ter a privatização, ela ficou 10% mais atrativa. Mas é quase que a nossa Bitcoin da carteira, um ativo mais volátil aí na carteira. E a Raia Drogasil, eu brinco que a Raia Drogasil não cai na bolsa, né? Ela só dá oportunidade para quem não comprou ela nesses últimos 5 anos de comprar mais. Eu sou muito entusiasta da empresa, acho que quando ela cai, ainda mais está caindo na faixa de 7%, vale a pena botar pelo menos um lotezinho de Raia Drogasil na carteira, gosto bastante dela. Das outras, tudo que subiu muito entra com um pouquinho menos de quantidade. Acho que a única que eu fico bem confortável em manter uma participação boa é a Petrobras, por causa dessas notícias de sessão onerosa, e a Smiles, que caiu muito no final do ano passado por motivos meio... falaram até de regulação da Bitcoin, podia afetar, programa de fidelidade, enfim. Acho que foi um motivo meio frágil, uma empresa que é uma máquina de fazer dinheiro, então eu fico bem confortável, bem feliz quando eu vejo ela cair bastante para aumentar a participação na carteira. Smiles tinha 12,5% de participação no começo de janeiro e Raia Drogasil 10,1%. Para entrar agora, qual que é a porcentagem? Se for, acho que tá bom. A Raia, quanto você está com a carteira aberta? Tem a quantidade de ações porque a Raia ela 10, vale 10,1% só. Então a Raia ela vale acho que entre 75 e 80 reais. Então para você entrar no mercado padrão, você vai pagar ou 7.500 reais ou 15 mil reais. Se você for comprar ou 100 ou 200 ações. Então faz muita diferença. É melhor comprar 100 ações da Raia e a Smiles, se conseguir comprar 200 ações, que aí já dá o dobro de participação em relação à Raia. A Smiles acho que está aí na faixa de 75, 80 reais. Você falou da sua aula bônus para quem é aluno. O Eric Alexandre pergunta se o curso é presencial, né, online, e quanto que é a duração. O curso são 7 módulos. Era para ser 1h30, mas em alguns eu me empolguei. Então deve ter lá umas 20 horas de curso. Quem compra o curso também ganha o curso Aprenda a Investir na Bolsa, então já tem um cursinho extra, já bem beabá, mas o meu curso já começa de uma maneira bem didática nas primeiras aulas. E a aula bônus vai ser concedida nessa sexta-feira, tudo é online. Essa aula bônus vai ser ao vivo, vai ser de manhã, mas a gravação vai ficar lá disponível para os alunos. Que é uma aula que eu vou ensinar a estratégia e vou colocar essa estratégia na carteira, por isso que eu vou fazer ao vivo, para quem quiser já boletar essa estratégia na carteira InfoMoney, já faz lá, mas repetindo, isso é exclusivo só para os alunos do curso. E tem a comunidade do Facebook, a gente troca ideias, o pessoal me manda dúvidas e eu vou atualizando semana a semana algum insight que eu tenho da carteira, alguma ação que deve entrar na carteira no próximo mês. Mas quem quiser boletar isso na sexta-feira e comprar o curso hoje, amanhã, dá tempo. Mas tem que comprar o curso e tem que pedir lá para acessar, tem lá o link para acessar a comunidade, mas se não encontrar tem que pedir rapidinho para não perder a aula na sexta-feira. Para a gente não se empolgar e ficar 1h30 aqui, como você falou, já tem o pessoal aqui para entrar no estúdio do próximo programa. Eu preciso encerrar, mas você pode mandar a sua dúvida para duvidaimtv@infomoney.com.br. Ela pode ser respondida aí nos próximos programas. Thiago? Eu tenho um recado final, Verusca. Hoje a gente publicou na Infomoney uma matéria sobre o fundo multimercado Adam Strategy. Para você que quer diversificar a carteira, está na renda fixa, não quer ir direto para ações, fundo multimercado é um ótimo caminho. Ele pode operar tanto renda fixa quanto bolsa, dólar, enfim, é mais agressivo que renda fixa e um pouco mais seguro que ações. E esse fundo, o Márcio Apple, o gestor, o cara ganha dinheiro há uns 10 anos no mercado, abriu a gestora própria, o Adam Macro ganhou muito dinheiro, já fechou captação, o Adam Strategy bateu em mais de 240% de CDI nesses primeiros 6 meses de fundo e deve fechar para captação em março. A matéria está lá, tem uma entrevista rapidinha do Apple explicando a performance, o que ele espera para o mercado e também já tem o link lá, esse fundo está disponível na plataforma da XP Investimentos. Entra lá na matéria, já tem o link para abrir a conta e comprar a cota do fundo, caso você tenha interesse em investir em fundos de investimento. O Apple eu recomendo para 10 entre 10 pessoas que me perguntam sobre algum fundo multimercado que eu recomendo. Ele é bem... vamos dizer, arrojado, né, ousado, para quem tem um perfil de risco um pouquinho maior, mas o cara está com a mão quente, então vale a pena seguir ele.
tem sido muito bom nos últimos 2 anos e acredito que deve continuar assim ao longo do ano. Obrigada aí pela dica para diversificação aí em renda variável, obrigada pelo programa e obrigada a você pela audiência hoje, um obrigado especial aí para a nossa audiência de Melbourne, está assistindo a gente aí já na madrugada na Austrália e eu espero vocês na próxima semana, quarta-feira às 11 da manhã com o Thiago Salomão para tirar suas dúvidas aí em ações. Até a próxima.